Seção 4 do relatório. Artigo 70. Encerradas as fases de instrução e defesa, a autoridade designada para presidir o procedimento apresentará relatório final, no prazo de 3 dias, contados a partir da data da realização da audiência, opinando fundamentalmente sobre a aplicação da sanção disciplinar ou a absolvição do preso. Encaminhará os autos para apreciação do diretor do estabelecimento penal federal. Parágrafo único. Nos casos em que reste comprovada a autoria de danos capazes de ensejar responsabilidade penal ou civil, deverá a autoridade, em seu relatório, manifestar-se conclusivamente, propondo o encaminhamento às autoridades competentes. Seção 5 da decisão. Artigo 71. O diretor do estabelecimento penal federal, após avaliar o procedimento, proferirá decisão final no prazo de 2 dias contados da data do recebimento dos autos. Parágrafo único. O diretor do estabelecimento penal federal ordenará, antes de proferir decisão final, diligências imprescindíveis ao esclarecimento do fato. Artigo 72. Na decisão do diretor do estabelecimento penal federal a respeito de qualquer infração disciplinar, deverão constar as seguintes providências. Inciso 1. Ciência por escrito ao preso e seu defensor. Inciso 2. Registro em ficha disciplinar. Inciso 3. Juntada de cópia do procedimento disciplinar no prontuário do preso. Inciso 4. Remessa do procedimento ao juízo competente, nos casos de isolamento preventivo e falta grave. Inciso 5. Comunicação à autoridade policial competente quando a conduta faltosa constituir ilícito penal. Parágrafo único. Sobre possível responsabilidade civil por danos causados ao patrimônio do Estado, serão remetidas cópias do procedimento ao Departamento Penitenciário Nacional para a adoção das medidas cabíveis, visando a eventual reparação do dano. Seção 6 do recurso. Artigo 73. No prazo de 5 dias, caberá recurso da decisão de aplicação de exceção disciplinar consistente em isolamento celular, suspensão ou restrição de direitos ou de repreensão. Parágrafo 1º. A este recurso não se atribuirá efeito suspensivo, devendo ser julgado pela diretoria do Sistema Penitenciário Federal em 5 dias. Parágrafo 2º. Da decisão que aplicar a penalidade de advertência verbal, caberá pedido de reconsideração no prazo de 48 horas. Seção 7. Das disposições gerais. Artigo 74. Os prazos do procedimento disciplinar, nos casos em que não for necessária a adoção do isolamento preventivo do preso, poderão ser prorrogados uma única vez por igual período. Parágrafo único. A prorrogação de prazo de que trata o caput não se aplica ao prazo estipulado para a conclusão dos trabalhos sindicantes. Artigo 75. O não comparecimento do defensor constituído do preso, independentemente do motivo, a qualquer ato do procedimento, não acarretará a suspensão dos trabalhos ou prorrogação dos prazos, devendo ser nomeado outro defensor para acompanhar aquele ato específico. Capítulo 2. Da classificação da conduta e da reabilitação. Artigo 76. A conduta do preso recolhido em estabelecimento penal federal será classificada como: inciso 1, ótima; inciso 2, boa; inciso 3, regular; inciso 4, má. Artigo 77. Ótimo comportamento carcerário é aquele decorrente de prontuário sem anotações de falta disciplinar, desde o ingresso do preso no estabelecimento penal federal até o momento da requisição do atestado de conduta, somado à anotação de uma
ou mais recompensas. Artigo 78. Bom comportamento carcerário é aquele decorrente de prontuário, sem anotações de falta disciplinar, desde o ingresso do preso no estabelecimento penal federal até o momento da requisição do atestado de conduta. Parágrafo único. Equipara-se ao bom comportamento carcerário o do preso cujo prontuário registra a prática de faltas, com reabilitação posterior de conduta. Artigo 79. Comportamento regular é o do preso cujo prontuário registra a prática de faltas médias ou leves, sem reabilitação de conduta. Artigo 80. O mau comportamento carcerário é o do preso cujo prontuário registra a prática de falta grave, sem reabilitação de conduta. Artigo 81. O preso terá os seguintes prazos para a reabilitação da conduta, a partir do término do cumprimento da sanção disciplinar. Inciso 1. 3 meses para as faltas de natureza leve. Inciso 2. 6 meses para as faltas de natureza média. Inciso 3. 12 meses para as faltas de natureza grave. Inciso 4. 24 meses para as faltas de natureza grave que forem cometidas com grave violência à pessoa ou com finalidade de incitamento à participação em movimento para subverter a ordem e a disciplina, que ensejarem a aplicação de regime disciplinar diferenciado. Artigo 82. O cometimento de falta disciplinar de qualquer natureza durante o período de reabilitação acarretará a imediata anulação do tempo de reabilitação até então cumprido. Parágrafo 1º. Com a prática de nova falta disciplinar, exigir-se-á novo tempo para a reabilitação, que deverá ser somado ao tempo estabelecido para a falta anterior. Parágrafo 2º. O diretor do estabelecimento penal federal não expedirá o atestado de conduta enquanto tramitar procedimento disciplinar para apuração de falta. Artigo 83. Caberá recurso sem efeito suspensivo no prazo de 5 dias, dirigido à diretoria do Sistema Penitenciário Federal contra a decisão que atestar conduta. Título 9. Dos meios de coerção. Artigo 84. Os meios de coerção só serão permitidos quando forem inevitáveis para proteger a vida humana e para o controle da ordem e da disciplina do estabelecimento penal federal, desde que tenham sido esgotadas todas as medidas menos extremas para se alcançar este objetivo. Parágrafo único. Os servidores e funcionários que recorrerem ao uso da força limitar-se-ão a utilizar a mínima necessária, devendo informar imediatamente ao diretor do estabelecimento penal federal sobre o incidente. Artigo 85. A sujeição a instrumentos tais como algemas, correntes, ferros e coletes de força nunca deve ser aplicada como punição. Parágrafo único. A utilização destes instrumentos será disciplinada pelo Ministério da Justiça. Artigo 86. As armas de fogo letais não serão usadas salvo quando estritamente necessárias. Parágrafo 1º. É proibido o porte de arma de fogo letal nas áreas internas do estabelecimento penal federal. Parágrafo 2º. As armas de fogo letais serão portadas pelos agentes penitenciários federais exclusivamente em movimentações externas e nas ações de guarda e vigilância do estabelecimento penal federal, das muralhas, dos alambrados e das guaritas que compõem as suas edificações. Artigo 87. Somente será permitido ao estabelecimento penal federal utilizar cães para auxiliar na vigilância e no controle da ordem e da disciplina após cumprirem todos os requisitos exigidos em ato do Ministério da Justiça que tratar da matéria. Artigo 88. Outros meios de coerção poderão ser adotados, desde que disciplinada sua finalidade e uso pelo Ministério da Justiça. Artigo 89. Poderá ser criado grupo de intervenção
composto por agentes penitenciários para desempenhar ação preventiva e resposta rápida diante de atos de insubordinação dos presos, que possam conduzir a uma situação de maior proporção ou com efeito prejudicial sobre a disciplina e ordem do estabelecimento penal federal.